Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao GMcast. A gente está aqui estreando esse programa que se chama Mente Campeã. A gente vai tratar muito aqui sobre estratégias, insights e práticas de alta performance, sempre trazendo um convidado de alto nível do mundo dos esportes, do mundo da competitividade e alinhando isso a práticas empresariais. Então, a gente está estreando aqui em alto estilo hoje, né, Arthur? Meu nome é Eduardo, sou CMO do GM Group. Estou aqui com meu sócio Arthur Lide, que é diretor de Gente e Cultura do GM Group também, da Gomes de Matos Consultoria, em que outras empresas fazem parte também, Corporate Connections, a Gold Diesel, a Rocket. E estamos aqui hoje com quem? Com o Luiz Altamir Melo, Valeu. então é uma honra muito grande estar aqui com o Altamir. Eu sou fãzaço dele. Tive a oportunidade de fazer um treino com ele. Achei um cara super bacana. Lembra, Altamir, que a gente fez aquele treino junto lá? Verdade. E aí rapaz, eu tenho que falar com esse cara. É, O É o cara cara que sempre, passa mais tempo dentro da água do que fora da água, né, Altamir? exatamente. E o literalmente. habitat dele é a água, né? Então, falando um pouco do Altamir, o Altamir tem simplesmente 5 medalhas pan-americanas, sendo elas 3 de ouro. O Altamir tem 2 Olimpíadas. O Altamir ele foi para a Olimpíada do Brasil e também a Olimpíada de Tóquio. E além disso, o grande feito, que aí o Altamir pode me corrigir, mas o grande feito da carreira dele é ter batido o recorde mundial no 200 livre, onde medalha de ouro, campeão mundial, né? Então Apenas. estamos aqui com a honra de ter o Luiz Altamir Melo, campeão mundial, que representa o nosso estado aqui e além disso, é um cara que eu admiro muito porque ele é visionário, um cara que tem humildade, é um cara que tem sangue no olho em tudo que faz. Então, para mim é uma honra muito grande aqui estar conversando com o Altamir, né? Minha lista de perguntas está bem grande, viu, Eduardo? Então, eu acho que a gente vai ter que demorar um pouquinho aqui nesse podcast. Show de bola. Então vamos lá para a primeira, né? Quer começar, Arthur? Pode ser. Altamir, como diz o nome aqui do nosso podcast, né? Ele fala muito de mentalidade. E aí eu queria que você decifrasse para a gente como é que é a mentalidade de um atleta. O que é que o atleta, como é que a cabeça de um atleta é diferente de uma cabeça normal? E se você Cara, puder falar também assim, como as pessoas normais, né? Porque você eu considero um fora de série. Como as pessoas normais podem aplicar um pouco dessa mentalidade que o atleta tem? primeiramente queria agradecer o convite do Eduardo, do Arthur, de estar participando aqui no Prazer é podcast. nosso. Cara, eu acho que depois de estar convivendo cada vez mais com essa galera aí de alto nível, só que numa outra área, eu vejo que tem muitos paralelos aí que eu consigo ver o que que o esporte ele consegue levar para o mundo empresarial e o que que o mundo empresarial também pode levar ali para a visão esportiva também, né? Principalmente essa questão de inovação e tudo mais, esse network que você tem ali junto com outros empresários, né? Mas eu diria que a mentalidade, cara, é um dos fatores aí que mais diferencia as pessoas. Eu acho que é a coragem dela ter, é, dela arriscar em algo novo, tipo, seja ela sair da zona de conforto dela, seja, por exemplo, no meu caso, o qual foi sair da zona de conforto foi literalmente sair de Fortaleza, de estar na asa dos pais, né, e arriscar no Rio de Janeiro sozinho ali. Sair da zona de conforto também muitas vezes é você estar num padrão de vida e tudo mais. Que eu fui para a Olimpíada no Rio, eu fiquei 5 anos, 6 anos, eu era o melhor atleta do Flamengo na época, e eu optei por sair do Flamengo e ir para um clube onde eu ia ser mais um, mas eu tinha que fazer meu nome. Então, assim, eu acho que a coragem de você arriscar algo novo, né, sem saber sem ter nada concreto, não, você vai ser isso, cara, eu não tinha nada com isso, mas eu tinha, dentro de mim eu sabia que se eu trabalhasse e colocasse em prática essa coragem, resiliência, disciplina, o foco que eu já tinha ali, com certeza ia fazer a diferença no final, sabe? Então, eu sempre buscava ser diferente do que os outros faziam, eu não gosto de ser igual. Mesmice. Que legal, cara, É, você falar isso, porque é muito parecido com a mente do empreendedor. sim. O empreendedor também ele tem uma ideia de um negócio e ele não sabe o que vem pela frente. Ele só quer encarar a jornada. E aí ele não É. sabe onde é que ele vai chegar, né? Então podemos dizer que nesse primeiro ponto aí a mentalidade do atleta casa muito com a do empreendedor também, né? É uma Demais. jornada cheia de obstáculos, desafios que nem a do atleta, né? É.
quando você tava falando aí, cara, eu tava lembrando, tem um livro da Carol Dweck, que fala justamente disso. Ela fala que existem dois tipos de pessoas, né? Existem as pessoas que têm a mentalidade de crescimento, que é a mentalidade natural do atleta, Certo. e tem as pessoas que têm a mentalidade fixa, né? Eu, por muito tempo, eu tive a mentalidade fixa. Isso vem da criação. Certo. Então, quando os pais ali estão criando os filhos e colocam rótulos na criança, né? Tipo, eu era muito estudioso, no meu caso. E eu tirava muito 10, né? Então, toda vez que eu chegava em casa com 10, era, pô, o Dudu é muito inteligente. O Dudu, ele só tira 10, né? Eu jogava basquete. O Dudu joga basquete muito bem. Ele é o melhor do time. Então, nunca foi valorizado o esforço. E Só o sempre resultado. o resultado, entendeu? Sim. E isso faz com que você vá crescendo com mentalidade fixa. Porque no dia que você não atinge o resultado, você fica, Acabou. pô, será que eu sou uma fraude? Será que eu não sou tão bom assim, né? É. E quando você valoriza o esforço, você se esforçou, parabéns, você se esforçou muito para tirar esse 10. Parabéns, você tá treinando mais que os outros para ter esse resultado dentro do time, né? É. Então, quando você tava falando, me veio à mente essa dualidade aí das duas mentalidades, né? Do crescimento e da mentalidade fixa. E eu já emendo com outra pergunta, cara. Quais foram os maiores obstáculos físicos e psicológicos que tu pode citar assim, que tu enfrentou na tua carreira para tu chegar onde tu chegou? Cara, físico, lesão no ombro, torção no pé há 2 meses de uma seletiva de Pan-Americano. Nadador também se lesiona, né? Se lesiona. Pra caramba, cara. Tipo, porque a gente acha que, não tá, nós quando a gente vai para um processo de treinamento, a gente não só nada. Não só treina na água, né? A gente não só treina na água, a gente tem a parte física que a gente faz. Então a Muitas maioria das vezes lesões são fora d'água. depende muito, porque alguns nadadores, cara, nadam errado. Então, o nadar errado, ele vai gerando Sim, compensações e pô, aí isso vai e acaba entendi. lesionando um Legal. ombro, sabe? Um joelho, alguma coisa assim. Por incrível que pareça, lombar também. E na musculação, às vezes pode acontecer um acidente, que foi o meu caso, aconteceu já um acidente. Às vezes a falta de preparo técnico, né? Falta de condicionamento físico também gera um desgaste a mais. E na piscina, como a piscina, assim, cara, a gente dá mais de 1000 braçadas fácil dentro d'água. Então, você pensa, tipo, o nosso ombro ele foi projetado para, né, daqui para frente, para trás, mas a gente faz movimentos na água de borboleta que a gente quase desloca o ombro, sabe? A Uhum. gente trabalha em ângulos que na teoria não seria bom a gente estar trabalhando com força isso daí, entende? Então, é um meio diferente, já começa por aí. Então, assim, tem várias coisas, né, que traz essa perspectiva aí. Mas no caso de lesão, cara, acontece bastante. E no meu caso, foi essa questão da torção e da lesão no ombro. E, cara, psicologicamente falando, eu diria que essa parte da frustração, quando você não alcança um objetivo. Porque, cara, uma coisa que eu gosto de falar são principalmente os meus erros, principalmente as minhas baixas. Porque a gente sempre vê o complexo de super-herói Sim. no atleta, que ele não passa pela dificuldade, que ele não sabe enfrentar algo. Realmente, cara, acontece de vezes você não conseguir enfrentar, só que a cabeça dele, do tanto dele, tipo assim, putz, eu errei no treino, mas eu vou fazer diferente para poder acertar, é mais ou menos como funciona quando alguma coisa dá errado, psicologicamente falando, um exemplo, uma frustração, beleza, não deu certo. O que que eu vou fazer para mudar esse resultado no final, Boa. entende? Então é muito daquilo do processo, você tipo amar o processo que você está fazendo, aprender com ele, e aí isso vai gerar um resultado diferente, entendeu? Tem alguma estratégia específica que tu aplica antes de uma competição, por exemplo, para se preparar mentalmente ali? Algum Ca- processo que tu sempre Tem, faz? cara, eu gosto muito de visualização, cara. Visualização é algo que desde pequeno eu faço e sempre deu certo, velho. Tipo, porque eu colocava na minha cabeça várias situações, Tu visualiza o tudo, resultado tudo ou o que. processo Não, ali da tudo, prova? tudo. Ah, vou fazer Tipo, isso, depois eu vou fazer isso. eu, antes, quando eu era mais novo, eu tinha 12, 13 anos, eu me fechava, tipo, me colocava numa situação
de ficar 1 mês e 2 meses antes da competição De isolamento. principal, de isolamento, assim, tipo, não, agora eu tô concentrado. Só que eu era moleque, eu era um garoto, né? Tava aprendendo ainda muita coisa. Uhum. Só que depois que eu fui crescendo, ganhando experiência, eu fui mudando as estratégias, mas sempre a visualização ela fez parte da minha vida, ou seja, eu visualizava tudo que dava certo e tudo que dava errado também. Legal. Então isso é muito positivo você, por exemplo, no meu caso, se entrasse água no óculos, ou a touca caísse, o traje rasgasse, o que que eu ia fazer? Então essas estratégias são importantes porque no cenário de campeonato mundial, Olimpíada, pode acontecer também. E aí, você vai estar preparado para resolver esse problema? Então, muita gente faz tudo certo no processo, só que ela não espera dar errado. Ela não vai dar certo. Tem até o Schwarzenegger fala, né? Só tem um plano A, não tem um plano B. Eu discordo disso, entendeu? Por mais que cada atleta, cada pessoa pense diferente, eu discordo disso porque eu penso o seguinte, pô, se deu errado no A, e aí, não vai ter Tem um uma plano rota de B? fuga Não ali, vai né? ter um plano... Porque eu entendo que o que ele quer dizer com o plano A é tipo assim, eu vou fazer de tudo na minha vida para que dê certo, entende? Sim. Então você tem que ter essa visão de tipo, vou trabalhar para dar certo. Prometer ao máximo, né? Só que eu tenho que ter o meu plano B caso o plano A não dê certo. E o plano C também. Bem Então, legal isso daí que você está falando, Altamir, porque primeiro a questão do plano A, né? O que é que eu vejo sobre isso daí? Uma vez eu vi uma frase que eu levo isso como premissa, né? E eu acho que se aplica no esporte e também na vida corporativa. E o Arthur tem muita propriedade de fala também, porque o cara é triatleta, né? não, é verdade. Faz os Irons ali, cara, tá maluco, velho. Pegada Que forte. isso, em Fortaleza ainda, né, velho? É isso aí, É bem pior, de né? Fortaleza, Não, né? cara. 37 graus. Tava Mas lá. vamos lá. Então, como é que eu vejo essa questão? Eu vejo o seguinte: quando você está planejando, você tem que ser o mais pessimista possível. Mas na hora que você está executando, você tem que ser o mais otimista possível. Boa. Na hora que tu estiver ali para pular na piscina, tu não pode pensar que vai dar errado, Não. porque ali já entrou na execução. Mas o antes você tem que pensar, é a mesma coisa quando eu estou fazendo um Iron, eu estou fazendo um triatlo. Poxa, se o pneu furar, eu tenho uma câmera aqui dentro da bike aqui para poder trocar. Ó, se um gel cair, eu tenho outro. Então eu levo muito essa premissa. Na hora de planejar, o mais pessimista possível. Na hora de executar, o mais otimista possível. Legal. Mas pegando o gancho da pergunta do Eduardo, é o seguinte: a visualização, às vezes o cara pensa que é só para atleta. Não. Mas, por exemplo, hoje eu fui dirigindo o carro até Aquiraz, eu fui visualizando como é que eu quero que a reunião aconteça. Se o cliente falar isso, eu vou por aqui. E aí Quais são os outputs, me né? coloco no ambiente. Eu me coloco no ambiente, quem vai estar na sala, como é que vai estar ali a exposição e tal. Então, às vezes as pessoas ficam achando que a visualização é só algo para atleta. E é até legal você falar, porque 100% dos atletas eu vejo que utilizam. Mas eu acho que as pessoas não usam no dia a dia, as pessoas normais não usam isso daí no dia a dia. Mas a minha pergunta é o seguinte: o que é esse objeto aí que você trouxe aí, Altamir? Explica pra gente aí. Medalha do Campeonato Mundial, que foi... A gente foi recordista. Foi Tá um aonde pouco também? velhinha, mas O foi pessoal em saber. Hangzhou, na China, em 2018. Então, E aí, tu já me deu um gancho aí para fazer uma pergunta, então, em relação a essa medalha aí. certo. Uma das principais características que, assim, me chamou a atenção quando eu te conhecia é o Altamir visionário. Certo. O Altamir enxergou uma coisa que ninguém estava enxergando, por mais óbvio que fosse, que era a possibilidade de bater esse recorde mundial. Conta pra gente aí como é que foram foi os essa história? bastidores e como foi o passo a passo dessa estratégia de chegar Essa história no é boa. recorde mundial. Cara, essa história nunca fica velha, né? Eu tô contando Muito boa. desde o... Nossa Muito Senhora. boa. Mas é que essa história parece coisa de filme, mas é real. Ela foi real. Tanto que eu tava ouvindo o podcast de alguns amigos meus que participaram do revezamento. E aí eles falam a história do ângulo deles, mas casa tudo, sabe? E é muito legal. O Altamir olhou pra mim aí tal, aí eu senti isso e pá, é muito legal isso, sabe? Mas basicamente a gente teve uma seletiva 2, 3 meses antes desse campeonato mundial, que era em dezembro, e aí a gente nadou o 200 livre, a gente nadou bem pra caramba, a gente classificou, tinha 3 nadadores na faixa de 1,42 e 1,43, só que não tinha um quarto nadador. E a gente precisava de um cara para 1,44. Aí, cara, a gente tinha chance de medalhar e medalha de ouro. Comparado com o Mundial,
3 ou 4 anos atrás, né? A gente fez o comparativo 4 por 100. 4 por 4 200. por 200. É. E aí a gente fez essa. Eu olhei assim, cara, interessante isso daí, viu? Tipo, fazendo uns cálculos aqui, a gente precisava de mais um galpão 44, o outro tinha um 46, né? Que era o Léo, os dois Léos, eram dois Léos que estavam na dúvida de qual iam colocar, e os dois tinham um 46, de 2016, ou seja, tipo, 2 anos antes. Então, a gente ficou meio, cara, eu acredito que dê para o cara chegar para um 44, são 2 segundos só, nada, não dá nem 2 segundos, dá 1,80 e poucos centésimos. Atingível, né? É, e aí a gente, eu tava no banheiro, acho que logo depois dessa seletiva, a gente tinha acabado um treino, aí eu comecei a trocar ideia com o pessoal lá que treinava junto, o pessoal também que E ia. te veio esse estalo. Aí, pois é, me veio, cara, eu tava fazendo os cálculos aqui, se a gente fizer um 42, 42, Esse, né? um 43 e um 44, um 44, a gente bate, Leva ouro. leva o ouro. Inclusive, a gente tem chance até de bater o recorde mundial, se o cara fizer um 43, ou era um 44 mesmo, sabe? Aí os caras, caraca, velho, legal e tudo mais. Aí passou um tempo, eu criei um grupo no WhatsApp, coloquei todo mundo lá, todo mundo. Tava os 3 ou 4 nadadores. Aí a gente começou a alimentar essa ideia. Começou com uma brincadeira, Faltava quanto tempo pra competição? faltava 2, 3 meses pra competição. Massa. Aí a gente ficou alimentando isso diariamente, cara. Assim, tipo, de vez em quando, no final de semana, e aí, como é que estão os treinos? Pô, tô bem, também, tô fazendo tempasso, tô rápido. Durante 2, 3 meses. Ou seja, a gente ficou plantando uma semente e regando ela todos os dias até chegar nesse campeonato, no dia D, né? No dia da decisão de realmente se vai acontecer ou não. E aí foi nesse momento que, quando a gente chegou lá, a gente estava casado, porque a gente tinha alimentado essa energia de time, essa coragem, todo mundo acreditava. E aí, cara, deu 1,42,0, eu abrindo 1,40, o outro, o segundo lugar que foi o chefe, terceiro Léo 1,42, que era o quarto nadador que faltava, ele tinha 1,46, ele fez 1,42. Caraca, E animal. o Breno fechou para 1,40. Ou seja, a gente Foi fez melhor do que muito, pensava. muito melhor do que pensava, entende? Então, essa mentalidade de você, por exemplo, visualizar, sabe? Tipo, a gente já tinha um planejamento, né, para a competição em si, mas a gente teve Enxergou a a gente possibilidade primeiro, né? enxergou algo a mais. Ou seja, antes de um planejamento, você precisa ter uma visão, entendeu? Onde você quer chegar. E mais do que isso, você enxergou uma coisa que ninguém estava te enxergando É, e fez os outros enxergarem. Isso é é, liderança, cara. Engajou na visão, né? é, Exatamente, ninguém estava enxergando é. isso, você enxergou e fez as pessoas acreditarem naquilo e depois Todo mundo montou o comprou a plano ideia. e aí É. depois executou, né? Não, cara, todos compraram a ideia e assim, a gente vê o impacto quando todo mundo compra a ideia. Se um deles não tivesse comprado essa ideia, não tivesse entrado no barco, a gente não ia conseguir tapar todos os buracos do barco enquanto estivesse entrando água. Tipo assim, não ia dar pra todo mundo chegar na ilha, sabe? Tipo, juntos. Não ia afundar. A gente ia afundar no meio do caminho. É isso que é que nem pra empresa. Ou sócio. Se tu pega um sócio ou uma pessoa que não tem uma visão de crescimento, de objetivo, onde a empresa pode chegar, Legal. mesmo que seja louca a ideia, aí, cara, ou tu vende a ideia, tu fala, cara, e aí, vamos ou não Dissipa vamos? esforço, né? Vamos Um ou não atirando vamos? pro lado e outro pro outro. Eu tô contigo. Tu tá comigo? Sabe? É mais ou menos isso daí, entendeu? E Eu também acredito muito pegando essa nisso. mesma história aí, né? Que é de mentalidade, nós estamos falando aqui de mentalidade. Tá. Teve uma hora lá que normalmente os americanos querem crescer, né? Em cima dos brasileiros, né? O que é que vocês fizeram lá para vocês crescerem em cima deles? Cara, a gente, quando a gente vai antes ter o aquecimento, aí a gente vai para uma sala que se chama call room. No call room, o first call room, que é o primeira sala que eles colocam Os os atletas, né? atletas, eles olham o material, tipo touca, óculos, Se tá tudo ok. traje, para ver se tá tudo ok, se não tem nenhum patrocinador, né, que bate com no campeonato. Aí eles balizam os atletas, colocam em cada raia, aí eles levam pro segundo call room. No segundo call room é basicamente atrás do palco.
Aí o cara tá lá anunciando e tudo Prestes a mais, entrar, ou né? seja, tá numa sala pequena, todo mundo ali, tipo, cara, prestes a ir pra guerra, literalmente, e começa os olhares de intimidação, começa aquela. Beleza, cara, tipo, Jogo o mental. jogo mental, né? E aí, cara, eu lembro que a gente estava aqui, o brasileiro ele é muito mais baixo comparado com os outros. Inclusive, eu falo muito isso nas palestras que quando eu tinha 15 anos, os caras da Polônia tinham 1,96. Eu nadava com um moleque de 15 anos que tinha 1,96, Ah, entendeu? bacana. E é Caraca. engraçado que assim, tipo, tu viu, tu olha pro cara, O cara já tem uma tu tem quanto? vantagem ali de start, né? Não, tu tem quanto de altura? Eu tenho um 8,4. Pronto. Cara de 15 anos com 1,96, velho. Ou Caraca. era 1,98, era quase 2 metros. Eu lembro que ele parecia um armário. E aí, cara, eu lembro dessa situação e lembro lá no Mundial. A gente tinha O cara com uma 9,5, média. tu com quanto? Eu também. Eu tenho um 7,4,5. Eu gostei do meio. E aí, cara, a nossa média ali era O cara já tinha 20 1,80. centímetros a mais ali de vantagem, né? Só na É, mão. a gente ali tinha uma média ali de 1,80, 1,80 e pouquinho, sabe? A nossa média de altura do Brasil. E dos outros eram 1,90 e por aí vai. Pra lá. Aí tinha Rússia, Itália, Estados Unidos, Suécia, China. China, Portugal. Itália. Falei já. Já não lembro o outro, cara. Estados Unidos, já falei? Austrália. Falou. Austrália, pronto. E aí, cara, a gente estava sentado, assim, tava em pé, e tinha um time australiano na frente, os russos do lado e os americanos aqui assim, próximo da Austrália. E aí tava eu, Breno, o Chefe. Léo e o chefe lá atrás amarrando o traje. E aí eu lembro que eu gosto muito de me conectar ali com os caras no sentido de meio que eu já li um livro chamado Lone Survivor, que é O Grande Herói, que é uma história de guerra e tudo mais, e o cara ele é como se fosse o médico do time. Então ele vai checando cada um. E aí, como é que tu tá? E aí, tá bem? Por Massa. mais que o cara esteja todo ferrado, e aí, não, tu tá bem, dá pra lutar, sabe? Uhum. E aí eu gostei muito desse livro, pô, e aí eu fui pros caras no mesmo intuito de como é que tu tá, entendeu? Como é que tu tá? Tô bem. Aí o outro, eu olhei pra ele, eu puxei, a gente tinha muito essa brincadeira de dar um tapa aqui na nuca do cara e puxar assim, e aí, como é que tu tá? E aí eu lembro de eu ter feito assim no Léo, e aí quando eu puxei, eu olhei pro olho dele, o olho dele tava vermelho, marejado, né? Só que não era de medo, nem de, é, tipo, caraca, nervosismo. Era sangue no olho. O cara tava com Cara, sangue no olho, porque tava literalmente. vermelho o olho dele, e ele tava tipo assim, eu falei, cara, esse bicho tá pronto. Aí eu olho pra trás, o chefe abaixado com o capuz dele, Capuz. amarrando o traje e tal. Aí eu, beleza, eu não vou atrapalhar ele agora, né? Tipo, aí eu olhei pra frente, comecei a amarrar o meu traje. Aí, do nada, eu escuto lá de trás, né? Come on, boys! Tipo, Come on, gritando. boys. O Achou que cara. fosse um americano. Não, eu sabia que era ele, porque a gente zoava e ficava imitando os americanos, entendeu? Come No on, treino. boys. No treino. E aí, porque os americanos, eles têm essa tática. Então, eles. Cara, é muito legal isso, tipo, de Intimidação, né? intimidação. Você tá atrás do bloco, aí o cara tá lá, come on, boys, let's go. é, let's get them, tipo, vamos pegar Aham. esses caras, tá ligado? Então, Vamos é estraçalhar muito. eles. Aí a gente, caraca, velho, o Brasil não tem essas paradas, né? A gente vai, Brasil, e a gente, pô, vamos zoar os caras também, né? Aí o chefe falou isso. Quando ele falou, aí eu comecei a rir. O Breno riu, aí o Léo também riu. Aí eu notei os australianos e os americanos, tipo, olharem assim um pro outro, what the fuck? Tipo, o Os que caras os caras não é nem estão. a língua deles, né? Eles estão What the falando fuck you're inglês. talking? Aí eu, caraca, brother, tipo, que foda, A velho. gente vai ganhar essa porra. Aí começaram a chamar. Na mesma hora que aconteceu isso, aí começaram a chamar. Foi lá, raia 1, tal, tal, tal. Aí a gente foi pra nossa raia. E eu entro rindo, velho. Porque eu não acreditei no que acabou de acontecer. Eu entro ainda, tipo, puta que pariu, velho. Corta aí. Aí eu, aí eu entro, aí a gente vai lá pra nossa raia. Eles anunciam as outras raias, né? E aí, cara, eu lembro que eu usava um óculos transparente, só que com lente amarela, ou seja, o cara conseguia ver meu olho, tá ligado? E aí eu passei por uma situação no Rio de Janeiro, na Olimpíada do Rio, que
eu tive um problema com a arquibancada, acabei me desconcentrando e tudo mais, trabalhei durante 2 anos para poder chegar nesse Mundial e aí consegui colocar em prática, que foi tá com uma galera torcendo lá pra China, que tava do nosso lado, eu visualizar a arquibancada do nada, a arquibancada começar a escurecer, tipo, escurecer que eu digo assim, literalmente eu não conseguia focar na arquibancada. Eu olhei pra piscina, a piscina parecia que tinha diminuído de tamanho, eu falei, caraca. Aí eu olho pra trás, o chefe tava meio que ajeitando a touca. Aí eu olho pra ele assim, tipo, ele olhando, ajeitando a touca e eu olhando pra arquibancada. Aí o chefe, gritando. Aí ele olha pra mim assim, né, meio que. Aí eu vou entregar essa porra na frente. Aí gritando, né, também. E aí o peito já vermelho de ter batido e tudo. Aí ele fechou a cara, aí se concentrou. Aí eu falei, meu irmão, Agora agora vai. o bicho vai pegar. Porque eu tava, tipo, como se era no modo. Adrenalina lá em cima. Cara. Era. E é muito doido. Eu sinto falta disso. Eu tô doido pra tá de novo representando o Brasil, cara. De verdade. Porque é uma Irado. adrenalina que eu não acho Única, né? em nenhum lugar, velho. É viciante. É viciante, cara. De verdade. Tipo, todos os campeonatos que eu vou e você tá lá no. É como se fosse no. Você já assistiu no Gladiador, né? Já. Quando você tá no É, Coliseu, cara. Aí todo mundo gritando. E aí você Ô, tá louco. lá e, arrepia. cara, eu já fui para as palestras, eu já fui para outros lugares que não são não são da minha área, né? Que é a natação. E eu fico, caraca, eu quero sentir a mesma sensação, velho. O coração parece que vai sair da boca e tudo mais, e você conseguir controlar isso, sabe? É muito irado isso, É. velho. Legal. Ontem o João Fonseca jogou tênis, né? Irado. Foi campeão há pouco tempo na Argentina. E ontem ele, infelizmente, ele perdeu o jogo para o número 60 do ranking. 60 do ranking, ele tá como 65. Certo. E na entrevista de hoje ele disse, cara, foi puramente mental. Eu tava preparado, meu físico estava bom e eu perdi por causa do mental. Uhum. E ele tava jogando no Brasil, né? Justamente esse calor da torcida ali do jogo, o cara, um menino com 18 anos, né? Uhum. Então, amadurecendo ainda. É, E eu lembrei muito da tua história de 2016. é. E aí eu tô falando isso pra puxar justamente essa pergunta. Qual a diferença do Altamir lá de 2016 para o Altamir de 2018? Cara, Entrando ali na piscina, antes de entrar na piscina, né, olhando para a arquibancada, o nível de concentração, o nível de foco, o nível de maturidade, o que que difere dos dois? cara, quando você é mais novo, eu acho que às vezes você fica focado no que os outros estão pensando, assim, sabe? Tipo, eu não quero vacilar com o meu país, eu não quero deixar o pessoal na mão e tudo mais. Claro que quando você é mais velho, vai criando responsabilidades, e tudo mais, vai separando os papéis, mas mesmo assim ainda peço só que você começa a controlar um pouco melhor essas emoções. No meu caso, cara, foi que literalmente eu não estava pronto para a imensidão de estar numa arena com literalmente milhares de brasileiros gritando meu nome, 2016 Brasil, tinha que idade, cara? 19, 20 anos, por aí. Muito novo também, É. né? E aí eu lembro que a galera, imagina, Dudu, tu tá lá, cara, no meio de todo mundo, e todo mundo, cara, mais de, sei lá, eu acho que eram 10 mil pessoas ou mais gritando teu nome. E tu sentir vibrando da Sim. gritaria, cara, sabe? E caraca, velho, assim, Você não tá acostumado com aquilo, não, né? longe disso. As competições do Brasil, cara, elas são longe disso, bem longe disso. Então, Você assim, pensa na magnitude ali daquele é, momento, né? eu tinha ido pra PAN, eu tinha ido pra Campeonato Mundial Júnior, eu tinha ido pra Sul-Americano, tudo que tu imaginar, só que Olimpíada era a primeira. E E é o sonho de todo atleta, né? Tá na Olimpíada. era. E aí, cara, ali eu tava realizando sonho, eu tava é, é, encantado com a quantidade de gente gritando seu nome, Brasil e tudo mais, e caraca, velho, tá todo mundo me olhando. Aí, e tanto que Pressão. quando eu levanto os braços, ele tem uma foto minha que eu levanto os braços, eu não sei como que eu fiz aquilo, eu nem lembro de ter feito isso. Eu lembro de, tipo, ter subido uma adrenalina aqui nos ombros tão, tão forte, cara, que eu fiz assim. Aí eu comecei a dar tchau e depois eu
voltei para minha prova, passei arrebentando a prova, tipo, muito forte nos primeiros metros ali, acabou custando mais o final de prova, que é basicamente, provavelmente, o que deve ter acontecido com o João. O João, cara, é uma promessa aí, né? Eu não tenho dúvida, mas realmente isso daí da questão de estar em casa influencia muito. Não que não tendo uma competição que não vai dar certo, não tô Uhum. falando isso, mas que é, é muito diferente você tá em casa e você tá Tu acha que a pressão é longe. maior? Com certeza. Com certeza é muito maior, mas é uma pressão, cara. Vou te dar um exemplo. No Japão também, em Tóquio, o pessoal que, os japoneses que estavam cotados assim para ganhar medalha de ouro e tudo mais, caraca, acho que teve um que nem conseguiu, entendeu? Uhum. Por conta dessa pressão de estar em casa e tudo mais. Não tenho dúvida que tenha sido a pressão. Total. Entendi. Ah, Mas o pessoal, pode falar. eu tinha anotado uma pergunta nesse caso aí também, Altamir, que é o seguinte. Mas aí tu dá a tua visão, tá? É Claro. só uma hipótese que eu tô colocando assim. Você a tua vida toda semeou esse objetivo de chegar na Olimpíada. Hum. Será que na hora que você chegou na Olimpíada você não tinha que ter reprogramado o teu objetivo? É como se você tivesse chegado lá e pronto, realizou o teu objetivo. E aí isso tudo te afetou? Desfocou um pouco. Não, porque tem um objetivo, a gente tem os objetivos, né, de, por exemplo, a gente tem as metas para trabalhar e chegar no objetivo. Só que quando a gente se classifica para os jogos, aí a gente tem algo a mais ali, entendeu? Porque eu já estou dentro dos jogos, na teoria. Entendi. Ou seja, a seletiva olímpica, ela acontece 3, 4 meses antes. No meu caso foi em 2000, final de 2015, que a gente Uhum. teve uma seletiva no final de 2015. Então eu tive, desde do final de 2015 eu falava, puta, eu sou atleta olímpico. Eu tenho que trabalhar agora para quê? O que que eu vou fazer na Olimpíada? Eu quero baixar meu tempo do que eu fiz na seletiva. Porque não adianta você também pensar no resultado final, é como chegar no resultado. Então, tipo, quando a gente chega lá, não é que a gente tá buscando só ir para a Olimpíada. Claro, tem alguns atletas que sim, entendeu? Tem outros que buscam O resultado mais. meio e o resultado fim, né? É. Então, por exemplo, depois eu aprendi contigo isso de sucesso, O mínimo o aceitável e o mínimo. sucesso. Eu coloco o sucesso máximo e mínimo, porque os dois são sucesso. O sucesso de você já Isso. estar lá, e o sucesso máximo seria pegar uma final, uma medalha. Então, em Tóquio, eu, cara, tipo, quase não pego, assim, na verdade, quase não pego, não. Assim, eu peguei a vaga do 4x200, e aí lá a gente foi finalista. Ou seja, o meu resultado de Tóquio foi melhor do que o dos Jogos Olímpicos de 2016. Porque você tá. Ir pro campeonato é uma coisa, você ser finalista já é outra coisa. Aí você ser medalhista já é outra coisa. E você ser terceiro e primeiro Entendi. já é outra coisa. Entendi. Então não E por foi aí vai. questão de objetivo, foi Não, mais do não, não, momento ali, com realmente. certeza. Aí eu ia te perguntar o próximo ponto aqui, é o seguinte. É, aí tem um aspecto comportamental mesmo. Eu queria saber se o Altamir ele funciona melhor quando duvidam dele, quando questionam ele, quando, É Uhum. desafiado. parece quando é desafiado, quando Negócio. alguém acende uma fagulha ali dentro dele, né? E aí eu soube que na última turma aqui do Trajetória de Campeões, um cara fez uma pergunta, tipo assim, meio que supondo que você estava muito velho para poder Ah, voltar para uma Olimpíada. aham. E eu sei que teve situações da tua vida que outras pessoas já duvidaram É, de você e isso te incendiou. é. Aí, qual a resposta que você dá para essas pessoas que duvidam de você? Cara, nada, literalmente nada. Simplesmente o resultado. O resultado fala por si, entendeu? Por exemplo, quando eu vim pra cá, em 2022, falavam que eu ia me aposentar. Que eu não ia mais voltar a estar no pódio e tudo mais. Ah, é o fim de carreira já, ele vai ficar perto da família e tudo mais. Só que quando eu ouvi aquilo, eu escutei aquilo, tipo, não escutei a pessoa falando, mas eu soube me falarem. Eu já tinha um objetivo em mente, antes dessa pessoa de chegar em mim essa informação. Quando eu soube, aí que eu botei mais energia no meu objetivo. E não deu outra, eu voltei a ser campeão brasileiro, voltar à seleção e tudo mais, entendeu?
Então, assim, eu acho que a melhor resposta que você pode dar é o resultado, não é bater boca com ninguém, velho. Claro. Mas que Porque, incender, incender. com certeza, cara, desde pequeno eu sempre gostei muito de desafio. Tipo, quando alguém chega pra tu e fala, só sabe nadar, sabe? Tipo, véi, beleza, eu podia ser um puta perna de pau no futebol, mas eu só não sei nadar, não. Tipo, eu sei fazer outras coisas também, entendeu? Tipo, então assim, eu acho que tem várias coisas que você pode, sim, tipo, as pessoas podem duvidar de você, mas, cara, Tu tá no movimento, falando de fazer outras coisas, você tá num movimento muito inovador agora, que o Arthur acabou de citar, né? Que é o Trajetória de Campeões. sim, sim. Explica pro pessoal o que é esse movimento, o que é esse programa, como é que tá sendo essa experiência pra ti, né? Cara, antes de mais nada, é uma experiência incrível. Tipo, a gente teve a nossa primeira imersão aí, né, junto com o pessoal. O Trajetória nada mais é do que um treinamento, né, para empresários que buscam literalmente mudar o patamar dos seus negócios e ter uma mentalidade para mudar isso daí. Porque muitas vezes eu acho que, cara, eu vejo isso conversando com. Eu gosto de conversar com muitas pessoas Uhum, e entender ali o ponto de vista delas. Algumas pessoas não fazem, não arriscam alguma coisa com medo exatamente do que os outros vão com falar, com certeza. medo, tipo, não ter a coragem. Então eu acho legal estar envolvido com pessoas que sabem o que estão fazendo nas suas respectivas áreas. Então, por Legal. exemplo, estar envolvido com outras pessoas, para mim, em outras áreas é muito bom porque eu tô aprendendo também. Aí eu falo, caraca, velho, isso aqui eu posso colocar na minha empresa, isso aqui eu não posso, isso daqui é, eu gosto de me imaginar muito mais do que só um atleta. Gosto de me imaginar um cara que vá criar oportunidades, vá poder melhorar a economia de alguma maneira, entende? Eu gosto muito disso. Legal. Eu nunca tive uma visão de tipo, eu só quero ser atleta. Quando eu era mais novo, eu pensava, tipo, ser atleta e ao mesmo tempo ter um projeto, um projeto social para poder fomentar a natação, entende? Bacana. Hoje em dia, eu tenho essa ideia, mais algumas outras coisas, entende? Então, assim, não é uma. Eu não gosto de coisas que te limitem, sabe? Legal. Eu gosto de falar muito, por exemplo, os dados do esporte, quando eles te dão lá um tempo X ou Y para. Ah, não, você tem que ser mais rápido nessa virada e tudo mais. Aquele dado é para você quebrar aquilo ali, ou seja, para você superar aquele limite que você tinha. É a mesma coisa com Uma as outras empresa, coisas né? da sua vida, sabe? Tipo, empresa, por exemplo, você tem uma meta X, beleza, a gente vai atrás dessa meta e O depois. indicador ali é para ser Pronto. superado. Legal. E essa trajetória de campeões é legal, ela é muito legal, pessoal, como o Altamir falou. É uma imersão promovida hoje pela Rocket e tem 4 partes, né, Altamir? O Altamir, ele dá um módulo, conduz um módulo de mentalidade campeã, aplicado aos negócios, aplicado às empresas. O Vladson, que também é um parceiro nosso, de longa data e nosso grande amigo, ele fala muito sobre cultura. O Eduardo É, Gomes de Matos, nosso fundador, fala muito sobre estratégia. E a gente ainda tem o Renato Oliveira, né, um é, monstro da das área de vendas. vendas, comercial. Então a imersão é fantástica. Para quem É, quiser, a gente vai colocar o QR Code aí no final, para o pessoal acessar o link também e conhecer mais um pouquinho do muito, programa. muito legal. Altamir, a gente, antes de você vir aqui, Sim. eu fiz uma coisa diferente, né? Apliquei ali o inventário comportamental com você, né? Aquele É, assessment que você respondeu. aham. E aquilo ali a gente faz com os nossos clientes. Certo. Por quê? Porque a gente quer descobrir qual é o DNA do atleta. O que é o DNA dessas Do... pessoas que têm alta performance, né? Entendi. E aí a gente percebeu que o Altamir ele tem alguns pontos fortes que são bem diferentes, né? Então o Altamir é uma pessoa altamente focada em resultados, Aham. gosta de desafios, Certo. tem essa mentalidade de crescimento, de estar sempre buscando ser melhor. E ele tem também um lado da conformidade, né? O Altamir é um dominante e conforme. O conforme é aquela pessoa que é atenta aos detalhes. Uhum. Então, gosta por exemplo, Ayrton Certo nível de Senna. perfeccionismo. Ayrton Sim. Senna, o cara ficava treinando pescoço para poder fazer a curva melhor. Sim. Ele ficava estudando as curvas Pistas, de né? Mônaco e tal. Aham. Então, a gente percebeu muito desse detalhe do Altamir, que tem esse lado de desafio, foco em resultado, desbravador que vai para cima, Sim. e também desse Altamir perfeccionista que olha para os detalhes, né? É, Cuida do processo, né? Cuida do processo e é. tal. Aí a minha pergunta é baseada nisso.
Quando você não faz nenhum esporte, a primeira coisa é você criar o hábito. Certo. Criou o hábito, aí depois você vai buscar performance. E aí, quando você busca performance, são detalhes que fazem a diferença, né? É. Eu queria que você falasse disso, da importância dos detalhes. O quanto que você olhar para os detalhes vai tendo pequenos ganhos de performance. Por exemplo, eu gosto de falar principalmente dessa prova da medalha. 3 centésimos foi o que definiu da gente ganhar Caraca. nessa prova. Então, Nada, né? 3 centésimos. 3 centésimos É uma unha pois do. é isso aqui, na verdade. Tipo, você vê no vídeo, parece ser muito isso daqui. Posso estar, eu não sei, tipo, parece. Mas, assim, tipo, tem muita. é, Cara, os detalhes pra mim é tudo, Se literalmente considera um tudo. cara perfeccionista? Infelizmente, velho, é É porque foda. Não é eu também bom, sou desse. não é Então bom. compartilho dos Não, mas, mesmos. pois é, cara, eu vi que isso não é bom, porque nunca é o bom o suficiente pra você. E por mais que seja extraordinário, não é bom o suficiente. Aí tu sempre vai ajeitando e tal. Só que Exatamente. às vezes não tem mais o que ajeitar, cara. Então, melhor aquilo e tudo mais, não tem mais o que ajeitar, e tu ainda quer ser aqui, entende? Tipo, eu durmo 6 horas, eu sou o cara mais produtivo. Não, vou dormir agora 4 horas, tipo, sabe? Sempre quer mais, né? Você sempre quer mais. É, uma coisa que eu vejo no esporte é que, por exemplo, na natação, tudo é baseado em centésimo ali. Eu fiquei na individual fora do pódio por 8, 9 centésimos. A medalha, o tempo que eu abri a prova, essa daqui, me dava a medalha de bronze na minha prova individual, do 200 livre. Então, assim, os detalhes a gente busca isso o tempo todo. Tipo, seja técnico, seja mental, seja nutricional, seja algum método de recuperação que você faça no seu treino para ajudar você a performar melhor. E no próprio treino, contar abraçada, ter noção de espaço, tipo, isso tudo é treinável, sabe? Então, assim, a gente busca isso o tempo todo. E eu acho que isso faz uma diferença, cara. Por exemplo, quando você vai numa padaria, eu gosto de fazer essa analogia porque traz muito um pouco dessa questão dos detalhes. Quando você vai numa padaria ou num restaurante e você, cara, às vezes a comida é um 6, 7, só que o atendimento foi 10, velho. Você sai de lá querendo voltar pra lá, tá entendendo? O cara te tratou bem e tudo mais. A experiência que você tem é muito, muito melhor. Ou seja, é mais ou menos a experiência Disney. Vocês já foram pra Disney? Sim. A experiência Disney de estar lá, sabe? Tipo, os detalhes. Encantamento, né? Cara, a atenção no. Oh, caraca, agora que eu notei o formato da lixeira é a orelha do Mickey. Tudo é intencional, né? Tudo. Então, até pra empresa, tipo, quando a pessoa entra na porta até o final dela, até o último funcionário, sabe? Ela tem que se atentar a cada detalhe, cara. Tipo, você ser bem atendido, você ter Jornada de experiência do cliente, né? tudo. Isso Não, daí pra mim é o que faz o diferencial, cara. muito De legal você estar verdade. falando isso, porque aí entra a questão da excelência, né? A excelência é algo que você nunca alcança, Sim. mas aí você dá para buscar ela. É, Opa, eu vou melhorar 1% todo dia. Depois de 100 dias, você tá como, né? E aí entra esses é, detalhes, né? Vou fazer esse ajuste aqui, esse ajuste, né? Tem um é. livro também que é bem bacana, o Malcolm Gladwell, ele trouxe a questão das 10.000 horas, né? Então, aquela questão de você ganhar maestria naquilo, né? Você vai melhorando um detalhe, vai melhorando o outro, vai melhorando o outro, e daqui a pouco você vira um expert Sim, naquilo, e aí você entra em flow, como você disse que entrou na piscina, né? sim. Que aí a piscina diminuiu, você não enxergou mais nada, tal. Aham. Então é muito esse trabalho aí da excelência que o É, empresário, o gestor, o executivo também ele busca. Eu vejo assim, as pessoas de sucesso, elas são pessoas inconformadas. Cara, eu é, já cheguei aqui, mas dá para melhorar um pouquinho, vamos é. melhorar. Cara, beleza, foi show aí no cliente, mas ainda dá para melhorar aquilo ali para a próxima reunião. Vamos Sim. melhorar? E É, aí você vai botando um tijolinho, daqui a pouco você fez um muro gigantesco. é. Isso Pois aí. é. E eu Falando tenho. de próximos objetivos, cara, no esporte, o que que vem pela Cara, frente aí? no esporte, bom, eu tenho, cara, muita competição agora esse ano. Vai ser um ano diferente porque
eu tô tendo que mudar a minha equipe, né? Mudar treinador, mudar a nossa visão de como que a gente vai abordar aí essa nova temporada. Porque no esporte, cara, a gente, pelo menos eu, nunca gostei de ficar num lugar só e me aposentar nesse lugar. Eu já passei com três, quatro treinadores, já fiz programas diferentes, já viajei para Europa para fazer training camp. Então, assim, tive essas vivências e me dá vontade o tempo todo de querer, assim, de querer evoluir, sabe? O que que eu posso somar no meu treino? Então, hoje a gente tem aí Troféu Brasil agora em abril, maio tem Campeonato Brasileiro, junho e julho deve ter outro campeonato. Aí, agosto, setembro tem mais Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo no final do ano. E tem campeonato, tem jogos universitários, tem muito campeonato. Muita coisa. E aí, cara, a ideia é que eu consiga, porque eu fiquei um tempo parado, né? Eu fiquei no ano passado pós-seletiva, foi algo que inclusive hoje eu falo abertamente que foi algo que mexeu assim profundamente no meu gosto com a natação, sabe? Quando você trabalha, você se doa de corpo e alma e, cara, você fatores externos às vezes atrapalham a sua performance, porque assim, o esporte é isso, são os detalhes. E quando aquilo atrapalha o seu desempenho, e você fala, caraca, de 4 em 4 anos, não é uma coisa que vai acontecer no próximo ano, ou daqui a um mês e tudo mais. Aquilo mexe contigo de um jeito que nem a pandemia mexeu com muitos atletas, né? De ter que adiar mais um ano ali. E eu falei, cara, eu vou dar um tempo, eu preciso dar um tempo do esporte, eu preciso dar um tempo para focar na minha faculdade, focar em outras coisas e me encontrar com o esporte, sabe? Porque eu já não estava tendo aquele gosto pelo esporte, pela natação, e depois que eu comecei a colocar os meus papéis ali em dia, sabe? Porque eu vivi durante o alto rendimento durante anos e anos da minha vida. E quando você vive nessa vida, você tem que se abdicar de muitas Renegar coisas. muita coisa, né? Muitas coisas. Tipo, é, aniversários, Saídas, saídas, alimentação, tudo que você imaginar. sono. E nunca é Sono o não. Que eu só... Não, não, Tem que tipo, dormir mais, você né? tem que dormir mais, certo. você tem que dar muita atenção ao sono. Exato. Cara, às vezes não vai como, né? Não é perfeito, não é 100% Sim. perfeito. E é aquela coisa, né? O perfeccionismo sempre ali na tua orelha, ali, tu nunca é o suficiente, nunca foi bom. Por exemplo, 2015, todos os campeonatos que eu fui, eu olhava, beleza, tá, só medalha, só medalha. Eu botava pra trás, eu não valorizava. Até eu entrar no quarto de medalhas lá na minha casa, e eu começava a ver minhas medalhas. Eu falava, cara, eu nunca peguei minhas medalhas. Tipo, eu tô mostrando aqui pra vocês, mas eu não fico, tipo, pegando nelas e olhando e. Fazendo carinho, né? É, como é que você tá? Tudo bem? Eu... E aí eu falei, caraca, eu cheguei até aqui, velho. Aí eu comecei a ver minha história. Eu falei, putz, cara, tem muita coisa boa que eu fiz, sabe, pelo esporte e tudo mais. Então, Até começou a encaixar, fazer sentido, sabe, o propósito Se de estar reconectar de nadando. novo, né? Porque uma coisa é você fazer por hobby, né? Tipo, você fazer por hobby um esporte, alguma coisa. É prazeroso pra caramba. Agora, até quando você se doa e você não consegue, às vezes, colocar outros papéis na sua vida que somam, né? Porque eu não sou só o nadador, o Altamir o nadador, né? Eu sou o Altamir filho, namorado, amigo, Sim. né? Eu sou um estudante, eu sou um palestrante. Eu sou muito mais, eu só ajudo outras pessoas também, diretamente e indiretamente, com o esporte. Caraca, velho, nunca tinha visto isso. Quando você vê essas coisas, as coisas melhoram. Você vê propósito no que você está fazendo. Porque uma medalha em si, ela, ela enferruja. até Eu olho para a medalha e falo, caraca, as minhas medalhas, algumas estão enferrujando e tudo mais. Uhum. Mas o que que tem por trás dela? O que ela representa, O né? que que ela representa? E quantas pessoas sei lá, se inspiraram com isso daqui para mudar a vida delas. Com alguma coisa que eu construí com isso daqui junto com os meus amigos. E o que muita gente não viu,
que tá por trás dela, né? Você teve que passar Exatamente. para ter É, ela hoje. literalmente. Então, assim, eu diria É legal que que você comentou da questão da energia, né? Quando você gasta energia desfocada no que não vale a pena. é, A gente tem muito isso também no mundo empresarial, que são as entropias, né? hum, Então toda empresa tem as suas entropias. Então a gente sempre fala na Gomes de Matos, para os nossos clientes também, para procurar esses pontos de entropia. Porque sim. você tem que, muitas vezes você está gastando energia ali com alguma coisa interna, uma desavença de colaborador, É. um problema num time interno, alguém que não está se dando tão bem com o restante da Uhum. equipe. Isso é uma entropia. Porque você tem que gastar sua energia, enquanto empresa, enquanto empresário, para fora, para o mercado, em adquirir novos clientes, em olhar para a concorrência, em desenvolver novas estratégias, novos canais de aquisição, né? Então, toda empresa tem essas entropias também. É. Eu queria te perguntar também, cara, já conectando com isso, quais são os desafios do atleta quanto a patrocínio? Como é que tá essa questão Uhum. de patrocínios? Quem são teus patrocinadores hoje? Se é difícil essa caminhada de patrocínio para um atleta, é, a gente não tá, você não tá no eixo ali Aham. principal, né, de São Paulo, Rio e tal, que eu imagino que seja o mais forte hoje. Sim, Você já morou lá, inclusive. Mas a gente está um pouco fora do eixo aqui em Fortaleza, né? Então, sim. como é que é mais desafiador? Como é que é isso pra Deixa eu ti? só dar uma deixa para ele. O Altamir, ele tem o sonho dele ir para a Olimpíada treinando aqui no nosso estado. É. Então, isso é uma mensagem para todos os nossos clientes, todos os Certeza. nossos empresários que estão assistindo, porque qual empresa cearense não queria estar junto do Altamir nesse projeto? Só quem vai para a Olimpíada são atletas de Flamengo, Minas, tal. Vamos fazer um cara cearense que está Campeão com um mundial. projeto campeão mundial, que tem toda a bagagem do mundo, que tem tudo aqui. Por que não as empresas cearenses apoiarem o Altamir e chegarem junto nesse projeto? Então, faça esse convite aqui Obrigado. para procurarem o Altamir e embarcarem nessa jornada aí de levar o Altamir para Boa, a próxima Olimpíada, fazendo todo o trabalho aqui no nosso estado. boa. Obrigado aí, cara. E deixa eu só responder o que eu não acabei não respondendo a tua pergunta. Quais são os próximos objetivos? Cara, Olimpíada, velho. Esse é o meu objetivo. Eu acabei falando e não terminei de. Eu Próximo quero. ano, né? Não, 26? 28? É a 28. Copa do LA, Mundo. Los Próximo Angeles. ano é a Copa do Mundo, É, exato. LA, Los Angeles. Tem algumas coisas que ainda quero completar com. Quero conquistar ainda como atleta. Hoje eu consigo me ver com uma longevidade um pouco maior do que eu me via há uns anos atrás. Eu ia parar em Tóquio em 2021, e eu falei, não, cara, eu vou dar mais uma chance, eu mudei de treinador e tudo mais, e eu consegui me ver muito mais longe do que isso. Se ver em alto rendimento, longe, cara, é algo assim que muita gente, não tem como e tudo mais. Mas eu consigo visualizar isso daí. Então, Los Angeles é um objetivo, Campeonato Pan-Americano é um objetivo, Campeonato Mundial é um objetivo. Então, são as minhas metas. Eu tenho que agora traçar as metas e estratégias para como eu vou chegar lá e como que eu vou fazer para conquistar os objetivos, né? Tirando isso, em relação aos patrocinadores, cara, a gente passa, assim, eu diria que o atleta brasileiro, ele é um atleta muito diferenciado comparado com os outros atletas do mundo. Porque, a gente não respira esporte, a nossa cultura esportiva ela é muito, muito fraca. Ou seja, o que que é a cultura esportiva? Simplesmente não é, às vezes, um pagamento, mas uma valorização Um do reconhecimento, o né? reconhecimento. Por exemplo, quando eu vou para alguma palestra, alguma coisa, às vezes eu pergunto quem que já fez esporte, cara. E às vezes de uma sala de 40 ou 100 pessoas, 10, 15 pessoas levantam a mão. São pouquíssimas pessoas, entende? Uma palestra que eu dei para cento e poucas pessoas, né? Há um mês atrás, mais ou menos, cara, pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Tipo, praticaram esporte mais novos, E né? quando praticam, a maioria das vezes é em condições precárias, né? Então, assim, o fato disso acontecer, a cultura esportiva ser baixa, a influência e o incentivo para o esporte já é totalmente diferente. Ou seja, quando eu estava aqui no Ceará, quando eu vi o César Cielo e o Phelps competindo em 2008, eu tive o sonho de estar lá. Eu falei, cara, eu quero estar lá. Então, ou seja, aqueles caras, eles foram a minha Referência. referência
a faísca ali que acendeu para poder, caraca, eu quero estar lá. Aí a ponte, né, de ter continuado treinando, competindo e ter saído daqui. Foi o que eu caminhei para poder chegar nesse objetivo. Porque se eu tivesse ficado aqui, eu teria parado. Uhum. Isso eu consigo visualizar que eu teria parado, entende? Por conta do incentivo. Aqui eu, cara, era patrocínio e mãe Ambiência trocínio. também, né? É, patrocínio e mãe trocínio durante muitos anos da minha vida ali, até os 15 anos de idade. Os meus pais me ajudando bastante. Por exemplo, o governo entrava ali também com alguma coisa, uma ajuda de custo, né? Bolsa Atleta, essas coisas. E eu tinha um patrocínio na época da Forte Motos, que acho que eu não sei se ainda tem Forte Motos, mas acho que hoje é Forte Missão, coisa assim. Mas enfim, eu ganhava um dinheirinho ali no início da carreira que era só para suplemento, traje, que é o que a gente usa para competir, touca, Uhum. óculos, essas coisas assim. Quando a gente vai para fora, para os clubes, né, de Sul-Sudeste, aí já é uma outra pegada. O clube já tem muito mais estrutura, equipamento, Fisiologia. tudo. Tudo que você imaginar, sabe? É perfeito? Não é perfeito, não existe um lugar perfeito, mas já é bem mais avançado. Então, assim, a questão do investimento no esporte, ela começa por aí já. A cultura, a pessoa não consegue visualizar o que o esporte pode devolver para a pessoa, né? Essa questão de que eu falei, tu vai lidar com um cara que trabalhou a vida dele inteira esportivamente falando, se tu for dar um feedback para ele, ele vai responder de uma outra maneira. Exatamente. Diferente. O cara tá Não é acostumado. questão de perfeccionismo, entra na questão de tipo assim, puta, o cara tá querendo meu mérito. Assim, às vezes, Mentalidade, a né? mentalidade dele não é tipo, ah, o cara tá me cobrando, filho da mãe. Não É. é assim, entendeu? Às vezes, cara, já Tá querendo que eu me desenvolva, né? é. Muito legal isso. A visão dele é de desenvolvimento. É, Que nem o treinador foi, tipo, o treinador briga, é porque ele tá ali vendo o seu potencial. Quando o cara te cobra, às vezes, aqui na empresa, acredito eu, é que ele consegue visualizar algo que tu tem a capacidade de muito fazer. legal. Só que aí vem do cara, se ele vai ou não. Aí começa essa questão de, tipo, o esporte eu acho que ele molda o cara pra ele ir esse passo a mais, Ir entende? além, né? Pegando esse O gancho aí, outro, fica à vontade. o outro não muito. Em relação aos patrocínios, cara, eu tive uns patrocínios aí que me ajudaram nessa caminhada para Paris e tudo mais. É, e assim, cara, eu tenho que agradecer imensamente, né? Mas é uma caminhada que exige muito mais do que só patrocínio, sabe? Exige também essa questão da valorização, exige uma questão de visualizar o atleta muito mais do que só um atleta. Ele consegue talvez fazer algum diferencial na minha empresa ou no meu ambiente. E eu acho que essa visão é muito positiva para todo mundo, né? E é basicamente isso, cara. A gente tá aí mais uma caminhada aí, mais um ciclo olímpico. Legal. Ou talvez Eu ia outro. pegar esse gancho aí que você falou, que eu acho muito importante, né? Porque o esporte tem esse poder de criar valores nas pessoas, né? Sim. Então, o Brasil poderia ser muito maior se tivesse esse incentivo para o esporte, né? Você vê numa palestra, eu fiquei abismado aí com esse teu dado, né? Poucas pessoas ali fazem esporte, né? Então, quantas pessoas perderam a oportunidade de ter valores que eles levam para todas as É, esferas da vida dele, né? Como você é, falou, a questão do feedback, acontece muito, a gente vai dar feedback para alguém, a pessoa leva para o lado pessoal e não entende que é aquilo ali. Tem até uma dica que a gente diz assim, ó, se o teu líder parou de te dar feedback, tome cuidado, ele pode ter desistido de Nossa, não. você, que é justamente essa mentalidade do atleta que você está falando, né? Mas a minha... Posso te perguntar uma Pode, coisa? claro. Para vocês dois, como é que vocês enxergam os concorrentes de vocês? Vai, Dudu. Em que sentido? Como que vocês enxergam? Qual é o fator ali que ele muda, assim, na tua visão o que que ele te ajuda ou te atrapalha? Cara, a gente sempre tem uma cultura aqui de não olhar muito para a concorrência. Hum, A gente seta nossas metas, qual é o sonho grande, né? Qual é o nosso sonho grande, onde é que a gente quer chegar? ah, Concorrência faz parte de todo o mercado, é, de qualquer segmento, né? E a gente sempre foca na nossa estratégia. Então, se a gente tem um sonho grande, a gente
desenvolve e desenha a estratégia da maneira correta e a gente executa essa estratégia da melhor maneira Sim. possível, a gente vai atingir esse sonho grande, né? Então a concorrência acaba sendo irrelevante. Pode Então, ser que a gente esteja errado, mas a gente acredita muito mais para a gente na alta performance do que no alto rendimento. O alto rendimento sou eu contra os outros. Certo. E a alta performance sou eu comigo contra eu mesmo. mesmo, né? Concordo. Então a gente tem vários pontos aqui que a gente pode melhorar e fazer diferente. Então a gente acredita mais que a briga é a gente com a gente mesmo. Aham. Porque, tipo, por exemplo, eu vejo muitos atletas, às vezes, vendo o concorrente, o adversário, Como uma como barreira. uma barreira ou, às vezes, algo negativo, vê de uma maneira negativa. E aí eu comecei a enxergar a competitividade saudável das coisas. Quando eu tinha 14 anos, eu perdi 15 anos, na verdade, 14, 15 anos, eu perdi uma prova. E essa prova, cara, eu lembro que eu era campeão recordista brasileiro. Bacana essa história. E aí, tipo, Conheço. eu vi o garoto ele ganhando e tudo mais, né? E comemorando com a família. Quando eu olhei pra minha mãe, eu falei Eu assim, sempre ganhava dele, né? ganhava dele. Aí a minha mãe veio perguntar pra mim, por que você tá feliz, né? Tipo, o que que aconteceu e tal. Aí eu, porque, mãe, ela achava que eu ia ficar triste. Aí eu, porque eu vi que provavelmente pra ele ter ganho de mim, ele dormiu melhor, comeu melhor, Se esforçou pra se caramba. esforçou pra um caramba pra poder ganhar. E hoje ele tá aí, colhendo os frutos do que ele plantou durante esses anos aí, durante esses, né? E Legal. aí Tome eu cuidado. achei isso legal. Tome Não cuidado. perder, mas assim, você visualizar e comemorar com o seu adversário. Porque o que que aconteceu comigo quando isso aconteceu? Me fez ter uma vontade muito maior de querer melhorar o que eu já estava sendo bom e o que eu era ruim. Entende? Então, assim, eu trouxe uma motivação que não é negativa, Uhum. sabe? Tipo, porque às vezes a pessoa perde, ela, Entendi. ai, nossa, eu perdi. Você canalizou aquilo. Então, assim, eu comecei a visualizar, às vezes, o crescimento mútuo, tipo, cara, se esse cara tá inovando no mercado, que bom, porque aí eu vou ter talvez uma ideia melhor ainda, ou, tipo, poder melhorar o que ele é bom. Altamir, você é um cara muito divertido. Divertido. Eu já tive a oportunidade de estar na piscina com você, cara. Você fica o treino todo tirando onda com a galera. verdade. E aí, rindo da cara do outro que não fez o movimento correto e tal. E aí isso é muito legal porque deixa um ambiente muito Mais leve, né? mais leve, positivo. Aqui na Gomes de Massa também a gente tem nosso DNA, a gente tem uma lista de palavras que são nosso DNA. E aí uma delas é diversão, né? E aí, pra gente não ficar falando só de coisas assim, Alta performance alta e tudo mais, performance e qual a tal, diversão, né? conta alguma história engraçada, algum perrengue, porque o empreendedor, o empresário, ele tem perrengues também que ele passa, né? Na trajetória dele. Pode ser Muito. tipo Tem uma algum história. perrengue que você passou que seja engraçado Cara, também tem, pra tem. contar? Conta Nossa, aí. foi muito engraçado, cara. Essa história foi lá no Japão. A gente tava. Tinha o nosso dia off, né? A gente não ia fazer nada nesse dia. Tenho várias histórias, mas algumas tem que ficar chateadas. Conta só as próprias, as impróprias censurar, você conta nos censurar. bastidores. Não dá, velho. Porque isso daí é papo pra gente conversar Tomando vinho. tomando alguma coisa aí, né? Porque não Um dá, suco. não. O suco de laranja, viu? Mas, cara, tem uma história assim que ela é engraçada pelo contexto dela. Porque foi assim, a gente tava no Japão, aí a gente tava nesse dia off. E a gente foi fazer umas comprinhas assim e tal. O Japão, pô, é legal pra caramba. Se vocês já tiveram a oportunidade de viajar, se tiverem, Ainda vão, não. por favor, Quero porque muito. é sensacional. O melhor país que eu já fui na vida, velho, de Mesmo? verdade. Nossa. Culturalmente, culinariamente falando, também maravilhoso. Tudo. Beleza. Paisagem lá é maravilhosa também. A gente tava Tu sabe aquele. Como é que é o nome que eles fizeram aquela cena do do Velozes e Furiosos 3, De Desafio em Tóquio, né? Tóquio, que Sei, sei. eles passam na avenida fazendo drift, Sei. assim. A gente tava lá no meio dessa Massa. avenida. Aí a gente tirou foto e tudo mais. Aí a gente ficamos um dia fora, né? A gente tava fazendo compra, comendo, né? Vamos jantar. Vamos. Putz, onde é que a gente vai achar? Tava no japonês, tudo, a gente procurando. Sushizinho. Sushi também, né? Aí a gente olhou assim, uns deram ideia de McDonald's, não sei o quê. Aí tinha tipo uma churrascaria
japonesa. É, tipo, coisa meio, né? Churrascaria japonesa. Inovador. Como que será isso daí, né? Tipo, tinha lá um pedaço de carne bonito e tal. Aí a gente foi lá e tal. A gente... Conheci. Aí tava eu e mais 4, 5 pessoas lá, 5 caras da natação. Aí a gente lá com as compras e tal. Camisa normal, short, boné. Tipo assim, cara, a gente tá andando no meio da. A gente chega na porta, né? Aí os japoneses, eles são muito elegantes, cara. Tipo, eles se vestem muito bem. Na rua também, pode estar 40 graus, eles estão bem São vestidos. formais, São bem muito, formais. muito, muito, muito legal, assim. E aí a gente ficou assim na porta do restaurante, né? Aí, mesa pra 5, 6. Aí a mulher, tá ok. Aí ela foi lá e tal, conversou com alguém, voltou, aí olhou pra gente e, tá, aí voltou, porque tinha essa barreira da comunicação, né? Aí no final conseguiram uma mesa pra gente, aí a gente entra no restaurante e a gente começa a notar assim meio que como que era esse restaurante. Eu olho assim pro lado, eu sou muito detalhista, então eu fico vendo tudo, né? Aí eu olho, eu passo, a galera mais arrumada, mulher de vestido longo e tal, os caras de Terno. blazer, tudo mais. Aí eu, caraca, legal. Aí a gente sentou numa mesa, né? Aí tem tipo um exaustor aqui e a gente tinha que assar a nossa carne. A carne vem crua, né? A Você é o gente churrasqueiro. basicamente é isso. Você é o churrasqueiro, você é o churrasqueiro. Só que a carne, ela vem cortada em sashimi, cara. Tipo, igual Aham. o salmãozinho quando Uhum. você vê, ela vem em Sim. sashimi também. E aí vem uma tábua assim, a gente vê no cardápio e tal, só, beleza, é isso aqui. Pronto. É isso aqui. Aí veio uma tábua grandona de carne, vários cortes diferentes, a gente nem sabia o que era. A gente esquentava, aí tinha um molhinho, tinha o gohan, que era o arroz e tudo mais. E aí a gente comendo, cara, atleta comendo. Farofa não tinha, né? Não, tinha. Tinha tudo mesmo, tinha molho. Imagina, cara, é bem excêntrico, sabe? Aham. A culinária deles. Aí a gente começou a comer, conversando, aí tomando uma limonada japonesa, que é um negócio, tipo, basicamente um refrigerante, uma Sprite, mas um pouquinho diferente ali. Aí a gente comendo, comendo, conversando. Pode ver outro. Ah, tá, o cara trouxe outro lá. Aí a gente conversando e tudo mais e tal. Aí a gente, cara, ainda tô com fome, vamos pedir mais uma? Vamos. E a mulher veio. Aí ela, tipo, olhou assim pra gente com o cardápio, né? Tudo bem e tal. Vocês, é, vocês viram o cardápio? A gente, sim, sim, uma dessa. Aí acho que foi o Breno, ou foi o André que tava com a gente, ele, eu quero isso daqui, eu quero isso daqui. Aí a mulher, tá, aí ela saiu, aí veio um cara, que eles não falam muito inglês, aí veio um que veio falar inglês. Aí ele, vocês viram o cardápio? Aí a gente, sim, a gente quer uma dessa. Aí ele, vocês viram o preço do que vocês estão consumindo? Aí a gente, não, o que é? Aí, quando ele foi ver, a gente foi fazer os cálculos, meu irmão, a conta dava mais de, tipo, $800, $700, tipo, $800, porque era só, a gente estava consumindo o Wagyu, a gente não sabia, a gente estava consumindo uma picanha nobre de não sei o que e tal, aí quando veio, assim, a conta, aí a gente, meu Deus do Sem céu, saque. velho, não, Não tinha nem o não saque na tinha, a conta gente ainda. consumindo lá, aí veio um puta conta, assim, alta, a gente olhou assim um pro outro, e agora? Aí a gente, vamos pagar, né? Aí só que a gente ainda tava com fome. Cara, a gente finalizou, sabe aonde? McDonald's. No McDonald's, velho. Não A tem gente saiu erro. de Wagyu pra McDonald's, Não tá tem ligado? erro. Aí tu vai entender, né? Tipo, cabeça de atleta é maluco demais, cara. Mas foi irado esse rolê. A gente consumindo 12, não sei quantos refrigerantes, que cada um valia $15, $20. E a gente nem sabia, né? A Ficou a gente história. só consumindo, consumindo. Cara, eu lembro que foi engraçado esse dia. Isso Legal. foi, assim, uma das experiências engraçadas, né? Nossa. Eu também tem algum ídolo, cara. Cara, Ídolo. esse cara aqui é meu ídolo, ou uma grande referência. Ai, cara, ídolo não. Ídolo, eu tenho referências, assim, mas ídolo não. Ídolo não. Eu tinha quando era mais novo, mas depois eu comecei a. Essa questão de ídolo é muito. Eu envolvo um pouco mais o religioso, sabe? Eu Sim. gosto de não envolver essa parte. Mas em relação a referências no esporte, eu tenho o Phelps, eu tenho o Cielo, Caio Márcio, nadadores, né? Agora o Senna, nem não tenho o que falar.
o Michael Jordan, Kobe Bryant. Legal. Então, assim, tem muitas pessoas que eu pego como referência, sabe? Tipo, eu não gosto de me limitar a um, dois, três. Quando eu era mais novo, até eu sempre focava muito no Phelps, nadava com o Phelps, fazia o que o Phelps fazia e tudo mais. Que é a modelagem. O Phelps tem quanto de altura? Uns 2 metros? Um 9,8, um 9,6, Quase, né? 9,6. É, E aí, hoje em dia. naturalmente ele já tem uma vantagem, né? Sobre outros nadadores ali. Diz que o corpo dele foi projetado ali pra natação, né? É. Na tua visão, cara, qual é a visão do Altamir campeão mundial? Ah, Qual é teu diferencial dentro da água? cara, eu não. A técnica é diferenciada, os fundamentos A ali. execução da técnica, o processual. Porque desde pequeno eu sempre fui muito focado na técnica. Todo mundo focava em treino, eu focava técnica e depois o treino. Então, tipo, o meu nado ele é muito eficiente. Se tu colocar eu e um cara de 1,90, o cara é bom, eu provavelmente vou conseguir ter uma eficiência melhor do que esse cara. Eu consigo usar o meu corpo para poder me sobressair sobre. Otimizar ali o caminho através da técnica. É. Então eu me Massa. torno eficiente com pouca altura, né? É bem diferente, assim, como o Arthur tava falando, eu tava até conversando com o meu treinador sobre isso. Cara, será que eu sou um outlier por conta da minha composição corporal, altura, comparado com os caras que nadam comigo? Provavelmente. Aí ele falou, eu não tenho dúvida, porque os caras têm mais de 1,80, 90, magrelo e tal. Eu sou, tipo, mais cheinho. Desde pequeno eu sou mais cheinho. E eu sou mais baixo, né? Certeza. O pé não é não tão grande. A mão também não. Mas, assim, eu tenho uma... Quando eu caio na água, cara, é muito doido. A sensação é como se eu fizesse parte da água. Tipo, eu tenho uma noção até mesmo de marola, Do fluxo da do água ali, né? fluxo. Eu tenho uma visão, é muito doido, cara. Conecta muito com Parece o Neo do Matrix lá, fazendo as paradas assim, tá ligado? Tipo, Massa. Massa. é muito doido. Tu falou que teve 4 coaches na tua carreira, correto? Cara, eu tive 1, 2, 3, 4. Uns 4, 5, 4, 5. Não precisa falar o nome de quem foi o melhor, Certo. se você não quiser. Mas na tua cabeça, o melhor coach, qual foi a diferença dele, cara? Cara, esse cara que foi o meu melhor coach por isso. O que ele fez de diferente, ou mentalmente, ou em questão técnica? Cara, eu acho que o meu melhor treinador que eu tive foi, na verdade, eu pego tudo o que foi positivo de cada um. Eu não diria que teve um. Alguma Tiveram dois ali que me sobressaio marcaram. assim? Dois que me marcaram muito. Um foi meu primeiro treinador, o que me levou para a Olimpíada, né? É, o Duda. Eu diria que, cara, outro treinador também foi o Arilson Silva, que a gente trabalhou para Tóquio. Os outros também foram sensacionais, Sim. entende? Tipo, mais assim, que me marcaram mesmo foram esses dois. Pela metodologia do treino deles, eu diria que como eu tava, por exemplo, o Duda, porque como eu tava longe dos meus pais, ele foi uma figura paterna para mim. Uhum. Então teve uma conexão de que eu podia contar os meus problemas para ele e ele Legal. me ajudava a resolver alguns deles, sabe? Legal. Por exemplo, aquilo que eu tava falando de eu tava no Rio de Janeiro sozinho e durante um tempo cara, não tava me dedicando como deveria nos treinos. E eu não sabia como resolver isso. E aí eu fui pra ele, cara, eu não tô conseguindo resolver essas situações, o que é que eu faço? E ele foi literalmente um pai. Ele e o André, que é o preparador físico, sabe? Eles me ajudaram bastante. O Ari, pela metodologia dele, pelo entendimento que ele tem de fisiologia, de atleta, de papéis, sabe? Então, assim, resumindo, para um cara performar, ele tem que estar feliz, velho. Eu nunca vi um nadador triste tá performando, sabe? Então um cara tem que estar feliz. Como fazer feliz? Aí que são você pode usar, são os marcadores, né? Que vai ajudar na performance dele. Que eu chamo de papéis. Os papéis que tem. De tu ser um filho, de tu ser um marido, de tu ser um amigo, de tu ser um esportista também, né? Uhum. Praticar a tua saúde física e a tua saúde mental.
Então, se tu tá com isso encaixado, a tendência de tu conseguir alcançar teu objetivo é muito maior do que um cara que tá com problema familiar, problema Total. no. A vida dele tá totalmente. É a roda da vida ali que a gente chama, né? Tem que tá. Tem que ter a visão holística do E, atleta. e a visão holística nada é do ser humano, não é só o atleta. Porque Do se tu- atleta como um todo, né? O ser humano, o filho, como você falou, todos os papéis que envolvem ali. Uma exatamente. das perguntas que eu te fazer é justamente essa, qual era a fórmula da performance, né? Mas meio que você já respondeu aí, que é justamente felicidade. ter essa equilíbrio entre todas as esferas da sua vida, né? E a gente sabe que existe a esfera física, né? A mental, e aí vai. Espiritual. E aí eu queria entrar justamente nessa questão da esfera espiritual, né? A gente tem um valor aqui na Gomes de Matos que é honramos os dons e bênçãos de Deus. Então a gente acredita que Deus deu um dom para cada um. E aí você pode fazer jus ou não, colocar em prática ou não aquele dom que Deus te deu, né? Como é que você vê isso, Altamiro, A na fé? tua vida? Caraca, mudou minha vida. Completamente. Conta aí pra gente. Eu era um cara totalmente revoltado com Deus, velho. Eu cresci na igreja. Aí quando eu saí dos 15 anos ali e fui pro Rio, eu comecei a deixar de ir pra igreja, porque não tinha os meus pais pra me levar e tudo mais. E eu falei, não preciso. E cara, eu tive muitos pontos altos e baixos. Só que o que me fez me encontrar de estar de volta no caminho dele, de Jesus Cristo, sabe, cara? É por isso que eu falo de ídolo, né? Porque Sim. eu ia falar, realmente, o meu ídolo é ele, cara. A maneira como ele lida como ele abraça as Nossa, pessoas que também. precisam, sabe? As pessoas que. Eu levo muito aquilo que ele fala de Deus não vai ver o pastor não vai ver 99, as 99 ovelhas que estão bem, vai ver aquela que Desgarrada. tá desviada do bando. Então, eu me via como essa desgarrada, me achei, sabe, no caminho dele, e hoje eu tento sempre. Eu não sabia que eu tava fazendo isso, até meu me falar: caraca, tu tá meio que. Não é evangelizando, mas tipo assim, levando a palavra para outras pessoas e ajudando outras pessoas. Porque depois que eu voltei a estar presente com ele, junto com ele, a minha vida mudou. De. Porque eu sentia vazios. Eu sentia um vazio que eu não estava conseguindo preencher com Preencher, nada. né? Isso aqui, cara, não preenchia. Você Uhum. entende? O meu objetivo de vida de ir para a Olimpíada não preenchia esse vazio. E aí, quando eu notei que eu precisava preencher com ele, aí foi onde realmente as coisas começaram a fazer sentido. Foi onde eu consegui ajudar mais pessoas na minha carreira esportiva a me ver como um ser humano, não melhor do que ninguém, mas que quer ver os outros também prosperarem de acordo com, né, com a crença deles. Então, assim, essa questão de competitividade, eu tinha pontos que a minha família falava que eu não sabia que eram bíblicos. Essa questão de ser humilde. Ser humilde não é você se ver Menor. menor, mas é você, tipo, cara, como é que eu vou te explicar isso? É tipo assim, é uma coisa que você só. Acho que é você entender que o seu copo não tá cheio, que você precisa de outras pessoas, de outros aprendizados, de outros Pronto, ensinamentos, é né? isso. Que você não é como é que é? O planeta Terra, todo mundo não gira em torno de você. E que você, no seu papel de pequenez de poeira, né? Você pode fazer muita coisa, Você não é autossuficiente, né? sabe? Então, tipo, entendi o meu papel, e eu quero fazer muito mais. Por exemplo, o trajetória pra mim, cara, trajetória pra mim é algo que eu tô fazendo que tem o dedo dele, cara. Por quê? Certeza. Porque Tudo tem. eu tô fazendo uma coisa por alguém. Se uma pessoa sai do trajetório, se uma pessoa sai de uma competição de natação, se uma criança se inspira a se tornar uma pessoa melhor por algo que eu fiz, o meu papel tá feito aqui, sabe? Eu tô feliz por Legal. isso. A gente também, a gente acha que tudo é intencional, né? A gente não acredita em coincidências, a gente acredita em deucidências, né? A gente aprendeu Legal. recentemente essa também. Deucidência. Deucidências. Legal. E nós somos uma empresa cristã também, a gente Legal. profetiza muito a Deus, né? Todas as reuniões pra você ter ideia, todas as reuniões que a gente vai fazer, a gente começa com uma oração. É mesmo. Que Então legal. a gente, é o nosso primeiro valor que o Arthur comentou, né? Então a gente é muito focado também Ser cristão. em ser cristão. Boa.
Cara, tem mais Legal. alguma pergunta? Posso Muito, encaminhar para o final? muito Ainda irado tem isso daí. mais um aqui. Eu tô achando bem legal também, porque você está dando insights ali do que as pessoas podem usar no seu ambiente de trabalho, né? Você já falou Sim, a questão da autoestima. Tem muita gente com é, problema de autoestima, e você é, falou aqui algumas dicas dessa questão, né? sim, A questão de receber feedback, a questão do é, foco, a visualização também é muito prática, né? A importância de se preocupar com a sua técnica. sim, Cada profissão tem a sua técnica. O tem. cara não pode O seu ser só brilho. esforço, ele tem que tentar melhorar a É, técnica dele também. E uma das técnicas que eu vejo que os atletas usam muito, e também dá para se usar no ambiente empresarial, é a modelagem. Então, inconscientemente, quando eu entrei na Gomes de Matos, eu usei modelagem. Eu pegava, cara, esse consultor aqui, ele faz isso daqui, eu vou pegar isso daqui dele também. uhum, Aquele outro já faz isso daqui, eu vou pegar isso daqui dele também. E fui pegando entendi. pedaços do que outros consultores faziam e criei o meu próprio Legal. estilo de consultor. Como é que você aplica a modelagem no teu ambiente de esporte? O meu, basicamente, como tem muitas referências, por exemplo, uma hora você vai ter que criar a sua própria identidade, por mais que você tenha referências. Então, a minha identidade, ela envolve nessa questão de, cara, ser diferenciado. Por exemplo, a maioria dos atletas são grandão e tudo mais. Meu irmão, eu incentivo os caras mais baixos a quererem Legal. vencer os grandões, Eu sabe? Então, venci, porque tu não pode. tipo, eu coloco, eu gosto de, por exemplo, a ideia de liderar um revezamento, plantar uma ideia. Eu gosto de que outras pessoas também assumam esse papel Legal. de, por exemplo, tô aprendendo muito também com o pessoal daqui, né, da Gomes de Matos, em relação a isso, tipo, o papel de liderança e você passar esse papel para outra pessoa e poder delegar isso. Você, tipo, ver o potencial desse cara e poder, cara, ele pode somar para mim. Então, do mesmo jeito que às vezes o atleta ele não tem que ter um entendimento de tudo. Ele tem que entender parte disso, mas não tudo. Então, imagina se eu tivesse que quebrar a cabeça com o meu treinador, com o meu preparador físico, com o fisiologista, com o biomecânico, com todo mundo, para saber mais do que eles, do que eu tenho que fazer, entende? Então, tipo, eu ia ficar um louco. Assumir o papel que eu não tenho que assumir, sabe? Então, eu acho que o meu diferencial hoje, atualmente, é poder confiar cada vez mais na minha equipe, é poder enfrentar as coisas com coragem, às vezes é enfrentar essa crítica, né, das pessoas que vão duvidar de você e você manter os seus pés firmes no chão e seguir caminhando. Coragem, eu acho que coragem me define bastante. Coragem e humildade, as duas palavras que eu gosto bastante. Legal. Aí eu vou para a última aí, já vamos para a reta final. Boa. Um dos valores nossos também é o aprendizado. Então, pra Uhum. você ter ideia aqui, o nosso fundador Eduardo Gomes de Matos lê Sim. 4 livros por mês. Mas os Legal. consultores normais leem um livro por mês, né? Que já é Aham. bem acima da média do Sim, brasileiro, né? Então sim, a gente tem esse DNA do aprendizado aí, né? sim. E aí eu queria justamente que você. Minha última pergunta seria essa: se você teria algum livro para poder indicar, ó, esse livro aqui me despertou isso e tal. Então sempre a gente termina aqui dos nossos convidados dando indicação de livro para poder despertar essa questão do aprendizado. Cara, eu iria indicar o Trajetória, porque eu terminei esse livro recentemente, né? Então, o Trajetória eu gostei bastante do livro e me deu um insight para algumas coisas assim. Eu falei, caraca, eu uso isso na natação. Nossa, que legal. É esse aqui? É esse aí. Eu indicaria esse livro de Trajetória de verdade. Campeões. Por quê? Porque eu acho que por exemplo, o que roda a economia é o pequeno e médio empreendedor. Legal. Isso aí, cara, é um roteiro de como tu fazer muita coisa e muitas mudanças na tua empresa, mesmo que seja ela pequena. Playbook, né? Então, assim, eu tava conversando sobre a trajetória na faculdade com algumas pessoas e o pessoal, tipo, o que que tu tá fazendo palestra e tal, não sei o que, eu expliquei. Aí, do nada, uma das minhas que tava trocando ideia, ela tem uma academia com os pais e ela dá aula de balé. Ela, caraca, como é que eu não tô sabendo disso? Tipo, tem muita coisa pra aprender. Aí eu fiquei pensando, caraca, imagina se mais pessoas soubessem disso, né? Tipo, quanto que a visão e tudo mais iria mudar. A minha visão mudou muito lendo esse livro.
de como abordar algumas coisas, processos, sabe? Tipo, por exemplo, eu peguei com esse livro aí, me deu uma ideia de fazer um SWOT na minha empresa. Fui lá, cheguei, lancei o SWOT pra quê? Porque eu quero ter um entendimento do que eu tenho de bom, de ruim, de oportunidade, que pode melhorar, das fraquezas, principalmente, que a gente às vezes tem empreendedor que não gosta de ouvir as fraquezas, porque, nossa, mexe com o meu ego, velho. Vulnerabilidade, É, ser vulnerável. tem que olhar aquilo e ter a visão do seu, né, empregado aí, do seu colaborador. E aí eu gosto de usar muito isso hoje na minha vida, velho. Eu tô usando pra muita coisa. Agora eu indicaria esse. E, cara, tem também um outro que eu gosto bastante, é o Grande Herói, cara. Que é uma história de superação. É uma história de guerra, mas é uma história de superação, de amizade, de como que tu vai literalmente desenhar uma linha e poder atravessar aquela linha ali, sabe? É muito da mentalidade também. Eu gosto de livros de Massa. autoajuda, sabe, cara? De Legal. autoconhecimento, eu gosto de livros de histórias que eu posso me inspirar em outras pessoas também. Legal. Então, Massa. esse tipo de livro eu gosto bastante. Legal. Obrigado Show. pela indicação. Galera, estamos encaminhando aqui para a reta final. A gente sempre procura ter 1 hora ali no máximo de podcast, né, para não ficar muito longo. Mas antes de ir para os agradecimentos aí, eu queria fazer um bate-bola aqui contigo. O Arthur já falou do livro, eu ia perguntar sobre um livro, sobre uma indicação. Eu queria saber um sonho do Altamir que ele ainda não realizou, Sonho. pessoal, profissional, no esporte. Cara, diria que ir para mais uma Olimpíada. Hoje esse é o 2028. objetivo. Ir para mais uma Olimpíada. Hoje, Show. Uma competição que tu ainda quer ganhar e tu ainda não ganhou. Pan-Americano. Pan. Nunca ganhei individual. Eu já consegui uma medalha de bronze no 400 livre. E eu tinha uma chance muito grande de 200 borboleta, mas era uma seguida da outra. 400 livre, 200 borboleta. E aí até meu treinador na época falou assim, vai essas duas provas? Aí eu, vai. Bora pra Tem cima. chance de 2 medalhas, né? Aí na hora eu fiquei em quarto, velho, por centésimo. Eu, Putz. Caraca, velho, quase que a medalha. Quando é o próximo Pan? 27. 27, então seria isso. Um valor do Altamir que ele não abre mão. Cara, humildade. Boa. E por fim, cara, um incentivo, uma mensagem que tu queira deixar aqui pra quem tá ouvindo a gente. Cara, não deixar os obstáculos serem algo pra te impedir de chegar no seu objetivo. Levar esse obstáculo como um aprendizado e continuar seguindo em frente. Por mais que seja difícil, esse obstáculo vai falar muito mais sobre você do que sobre realmente o obstáculo que ele é. Resiliência, né? E sobre você, tipo, sobre o quanto que tu se enxerga para poder enfrentar isso, sabe? Boa. Basicamente isso. Nossa. Pessoal, eu quero agradecer todo mundo que está assistindo aqui a gente, quero agradecer ao Altamir Obrigado. por ter aceitado esse convite, esse papo incrível que a gente teve com esse cara sensacional aqui. Quem não conhecia ainda a história dele, eu tenho certeza que vai ficar encantado com o que ouviu aqui, né? Agradecer todo mundo que está aqui nos assistindo. A gente vai colocar o QR Code para o trajetório, a gente falou muito do trajetório aqui, né? A gente vai colocar o QR Code aí na edição, tanto do livro quanto do curso da imersão, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Quem quiser aprender diretamente ali, ter mais tempo com o Altamir, com o Eduardo, com o Renato e com o Vladson, também é um movimento muito legal que a gente está fazendo e o Altamir faz parte disso também. E fiquem ligados aí nos próximos episódios, a gente vai ter um episódio semanal, são 4 programas que a gente desenhou especialmente para vocês. Então são 4 programas ao mês, né, um por semana que a gente vai soltando aí. Espero que todo mundo acompanhe a gente. Dá o like, manda para aquele amigo, para aquele colaborador que você acha que precisa ouvir essa mensagem, o que a gente conversou aqui. Tamo junto, galera. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, Simbora. abraço. Vamos.